Então, pessoal, boa tarde. Retomando aí a nossa aula, né? Agora referente o que muda nas novas revoluções industriais que nós estamos tendo. Como assim revoluções industriais? Sim, pessoal. Primeiro nós tivemos a revolução da indústria petroquímica, tá aqui, ó, que facilitou o transporte de combustível e a geração de energia muito mais facilitado. A indústria da revolução automobilística, que eu comentei aí na aula anterior, do nosso amigo Henry Ford, o Carlos Benz, que fizeram as linhas de produção dos seus veículos para entregar veículo para o mundo inteiro. A robotização, tá vendo? Aqui, braço mecânico bonitinho, só que agora na 4.0 eu não preciso mais nem ter o operador lá do lado, né? Eu posso fazer, tá vendo o sinalzinho de Wi-Fi aqui por tudo? Tu controla de tudo quanto é lado. Um exemplo, minha esposa tá vendo para comprar um ar-condicionado. Né? Eu acho que legal tal. Ela vai conseguir um ar-condicionado, num preço lá, nessas Black Friday da vida, um ar-condicionado que tem Wi-Fi e que eu posso fazer o quê? Controlar ele a partir do aplicativo no celular. Ou seja, estou vindo para casa, tá toda a casa fechada, aquele calorão que eu vou ter que deixar o ar condicionado ligado um tempão para ele ficar bom, que é nada. Eu meia hora, uma hora antes eu posso dizer, ó, liga o ar condicionado ali e deixa ele trabalhando para quando eu chegar já tá gostoso. Poxa, saí para viajar, desliguei ou trabalhar, desliguei ou não desliguei o ar condicionado? Vou lá no celular e controlo ele. A mesma coisa está acontecendo com a parte de robotização. Essa indústria 4.0 está baseada em IoT, que é o que? Internet of Things, que é a internet das coisas. Não é? O que é essa indústria 4.0? E aí eu já passei para vocês, pedi que vocês respondessem o questionário do professor Jorge Tomioka, que é exatamente falando da energia, a transmissão da energia sem fio. Mas não é só eletricidade, gente. Toda essa parte de telecomunicação. Poxa, ele fez um resgate fantástico. O pessoal da Mecatrônica adorou. Né? Já vai estar postado lá para vocês responderem o questionário e assistirem a palestra do professor Jorge Tomioka. Tá? Então, o que está acontecendo nessa indústria agora? Você tem redução entre 10% e 40% dos custos de manutenção. Por quê? Porque a máquina avisa, olha, está com desgaste, troca a minha peça número tal. Sabia? Não é mais deixa rodar até estragar. Aumenta a eficiência do trabalho entre 10% e 25%. Cai o consumo de energia. E se você olhar, agora eu falei de ar-condicionado, né? Mas se olhar chuveiro, geladeira, é só você olhar o selinho para o céu. Cada vez você está gerando mais, no caso do chuveiro, calor na água, mais gelo na geladeira e fazendo o quê? Consumindo menos energia. Por quê? Porque você tem mecanismos de não fazer desperdício disso. Por exemplo, por que a maioria das geladeiras vem com o tal do sistema frost free? Mas é que ele não deixa criar gelo. Claro que ele faz aquela parte que iria condensar, né, e depois petrificar gerando gelo, ele leva lá para trás da geladeira e coloca num reservatóriozinho de água. Oh, que legal! Mas não é porque é a facilidade só para limpeza. Aquele reservatóriozinho de água, ele ajuda a resfriar o motor da geladeira, que tu pode ver que passa os caninhos lá, evapora aquela água, umidifica a casa e não deixa a geladeira formar aquela crosta de gelo dentro dela mesma. Bom, a inteligência artificial, e aí tem 3 palestras legais. Espero que vocês tenham podido assistir a palestra do professor Jean Hauck, mas ela foi presencial, então ela não foi gravada. Mas nós temos uma palestra da professora Fabiane Sorbar sobre o uso da inteligência artificial na interpretação da linguagem natural.
E a outra palestra do nosso amigo Lucas de Oliveira, falando, né, a palestra dele é muito além do chat GPT. Né? Ou seja, essa inteligência artificial envolve máquinas que são capazes de desenvolver tarefas com características da inteligência humana. Claro que ele faz o quê? Repete modelos que os seres humanos já utilizam. Tá? Por enquanto não estamos ainda uma inteligência artificial como o Jarvis, né, lá do Homem de Ferro e dos Vingadores, né? Nem uma inteligência artificial do mal lá como o Al lá do 2001, uma Odisseia no Espaço. Isso foi filmado na década de 80, então para vocês é uma coisa muito longínqua, mas na minha época lá de jovem, disse, nossa, que legal, isso aí vai ser. Mas ele sempre mostrava os perigos dessa inteligência artificial virar do mal, né? Ó, então o que nós precisamos saber? Ó, a IBM e o Jeopardy, a Machine Learning, aprendizado de máquina, árvore de decisão, área de desenvolvimento da inteligência artificial, ou seja, tarefas repetitivas ou padrões, preencher uma planilha, elaborar isso, todos são tipos de atividades que vão desaparecer. Inteligência artificial e o direito já verificaram que vários profissionais estão usando inteligência artificial para gerar peças no jurídico e o próprio juiz pode usar para fazer análise e depois tomar a decisão dele. Né? Por enquanto ainda precisa do profissional para assinar. Até quando? Não se sabe. Né? Porém, precisa de alguém para programar ela. Então, a profissão de vocês não está ameaçada, mas ela tem que ser redirecionada. Né? E o tema do 4C 2025 foi exatamente a inteligência artificial. Né? Então, nós temos esse impacto dela em todas as dimensões do nosso trabalho humano. Novas tarefas poderão ser automatizadas cada vez mais. Né? Os impactos da inteligência artificial, quais trabalhos estarão mais suscetíveis à automação? Gente, tudo que seja repetitivo, que não precise de um processo decisório muito elaborado, vai fazer. Né? Os médicos estão usando muito a inteligência artificial, já foi em debate, eu já vi no Grey's Anatomy, já vi naquele outro que era do médico italiano aí, séries, né, que a minha esposa adora isso, e a discussão deles é exatamente, né, a inteligência artificial acelera o diagnóstico, mas a tomada de decisão, a percepção de determinados sintomas, ainda o ser humano, médico no caso, né, especificamente, e enfermeiros, é prioritária. Né? Então, nenhum conselho de medicina aceita a palavra da IA. Não. A IA é usada como ferramenta para esses profissionais, por enquanto. Né? Quais os que estão menos suscetíveis? A parte de criação, por exemplo. Ele cria imagens, mas cria imagens sai meia torta. Né? Na palestra do Hawking, ele disse que mandou criar uma imagem dele falando em sala de aula. O que aconteceu? Aparecia ele, mas todas as pessoas estavam viradas de costas para ele. Nessa imagem. Né? Ela ainda faz umas coisas erradas. Faz lá uma pessoa com 3 braços. Né? Faz umas coisas assim, bem estranhas. Não, mas uma imagem mais clean. Né? Vai fazer um fundo assim, com determinado degradê, combinação de ambiente. Ótimo. Por quê? Porque ela está cheia de imagens, são imagens estáticas. Então, você montar a imagem de uma sala de estar, uma sala de uma cozinha, né, sala de janta, você tem a capacidade de fazer isso por IA bem tranquilo. Texto simples? Sim. Agora, dizer assim para IA, olha, cria um livro, uma história assim, assado e frito. Daí já complica. Por quê? Porque ele se perde nos ramos literários. Você consegue fazer o quê?
Mandar indo produzir partes e partes, aí você tem que ir abastecendo com características. Aí ela vai escrevendo para você. Senão fica o quê? Histórias e diálogos muito rasos. Né? Você vê que, poxa, foi feito aí, parece que foi feito para criança. Né? Então, os impactos na esfera social, econômica, políticas públicas e ressignificância do trabalho. Então tá uma discussão muito forte. E aí? Proíbe a IA? Regulamenta a IA? Europa está discutindo isso. Estados Unidos está discutindo isso. Imagina aqui no Brasil como é necessário. Quais são as políticas do que vai ser permitido, o que não vai ser permitido, o que você fazer com a IA. Né? Então, como nós vamos organizar o trabalho? Se há um contínuo de descentralização. Né? Ou seja, você tem desde o trabalho centralizado, você tem que ir lá, tem que bater o ponto, porque a empresa te exige. Aí você tem hierarquias mais flexíveis, onde você tem trabalhos que a empresa de consultoria, universidades de pesquisa estão realizado. Tá? Tem as democracias, ou seja, políticas, reuniões corporativas de acionistas, né? E tem as de mercado. Hoje você tem o quê? Livre. É um exemplo que eu passei da Effect, né? Onde você passa a ter um trabalho todo descentralizado. Vamos pegar uns exemplos aqui. A Magazord, que a gente foi visitar. A Magazord, ela tem o quê? Um trabalho híbrido. Uma vez por semana é o dia que você vai lá e tem reunião do teu grupo. Porque senão eu já tinha ficado sem espaço. Né? Então aí com... eles têm lugar para botar aí 300, 400 pessoas sentadas e já estão perto de 700. Né? Então não dá para ficar com todo mundo ali o tempo todo. Quem fica lá na empresa normalmente é o time de vendas, os outros times. Agora os desenvolvedores, eles estão trabalhando por metas, né? Se a meta é muita meta, pouca meta, que eu já escutei gente reclamando que era demais, tem outros dizendo que é puxada, etc e tal, é aquele critério. Empresas mais tradicionais, como a IPM, é todo mundo centralizado, ou no escritório daqui ou no escritório de Florianópolis. Tem daí o pessoal que trabalha na área externa, maravilha. Mas, por exemplo, a empresa área central, eles já estão fazendo boa parte remoto, reuniões semanais. Né? Ou seja, o futuro do emprego é auto-organizável, emergente, democrático, participativo, nivelado, flexível. Né? São algumas maneiras que a gente tem aí do trabalho. Então, nesse modelo, o que acontece? A colaboração, o compartilhamento, a cocriação. Então, tem um conceito muito forte de Open Innovation, onde você reúne várias pessoas, você coloca um problema e aí você procura diversas soluções de forma gratuita, paga lá uma comida para o pessoal, uma sala para todo mundo discutir aquilo lá e pronto. Né? Aqui, o nosso centro de inovação, junto com o nosso comércio, CDL de Rio do Sul, criou o Hackathon do Comércio, chamado CapTank. Né? Lá nos Estados Unidos tem o Shark Tank, que seria o tanque dos tubarões, é que eles botaram o tanque das capivaras, porque é o animal mais perto d'água que nós temos aqui na nossa região. Né? Onde foi levado os alunos. Poxa, adoraram a participação dos nossos alunos. Os alunos também gostaram muito, interagiram com o pessoal mais velho, viram problemas reais, né? Saíram ideias e soluções que eles estão tentando agora implementar. Né? Então isso está vendo aqui na cocriação e na agilidade. Tem um valor intangível muito forte, há uma disrupção, ou seja, quebra o modelo tradicional, e essa aí tem o seguinte, você pode fazer incrementos exponenciais ou lineares. Né? A maioria está fazendo linear para ir devagarinho, porque não quer fazer uma disrupção muito forte. Né? E os impactos da inteligência artificial no trabalho humano. Né? Olha aqui, ó, um médico operando por robô e o paciente pode estar em qualquer lugar do planeta desde que o robô esteja lá com ele. E o médico faz o quê? Aqui de longe. Então, os seriados médicos que eu brinquei com vocês, que era
do Dr. Andreas, ali da Itália, que eu não lembro o nome, mas o do Grey's Anatomy, que é super famoso, mostra o pessoal fazendo cirurgias usando o quê? Alta tecnologia, né? E então aqui, ó, né, que está brincando, né? Ou seja, o artista plástico pintando um braço robótico, né? E o que acontece nessa organização? Você passa a ter o quê? A inteligência artificial em vários setores. Né? Então essa imagem aqui mostra que, que ele pegou o ser humano, capturou as informações e passou a repetir os trabalhos para preencher os relatórios, os documentos. Né? Então, a medicina e a tecnológica. Meu, a medicina diagnóstica é fantástica. Quem assistiu a palestra da Ana, né, não era o foco dela inicial, a Ana Luísa Mês, que trabalha na IPM, o foco dela era mostrar a DARA, todos os benefícios. Ela mostrou isso para a administração pública. Só que o que ele fez, quando ela falou da parte diagnóstica, do que ela está trabalhando para a interpretação de fala de pacientes com deficiência na fala, né, usando IA para fazer isso. Meu, choveu de perguntas, depois cercaram ela, era para ter terminado às 9h30, acabou 10h30 quase. Né? Por quê? Porque aí você passa a ter várias coisas e como ela colocou, essas coisas podem auxiliar o ser humano, maravilha. Ela tem até mecanismos já desenvolvidos em A que se você passa pelos pacientes, pelos últimos exames que ele teve de sangue, né, os exames laboratoriais tradicionais e informações do prontuário, consegue prever se a pessoa vai ter infarto, vai ter AVC e que tratamentos deve fazer já de forma preventiva para evitar, porque essas são doenças que, se te acontecer um infarto ou um AVC, pode te tornar uma pessoa que vai ter que parar de trabalhar, né? Vai te aposentar antes do tempo. E aí você precisa fazer o quê? Isso de forma preventiva, porque é triste, né? Imagina, pessoa que está super saudável tem um AVC, paralisia de um lado todo, não consegue mais falar, escrever, se cuidar sozinha. Pessoas infartar, e no caso dessas duas doenças, pode ocasionar até a morte, né? E ninguém quer perder um ente querido brevemente, nem a empresa quer perder um funcionário se o funcionário é bom e por questões de saúde, né? Ó, um case da interação humano-computador, né? O futuro da agricultura com tratores autônomos, tá vendo? Ah, mas onde é que está o operador? O operador está sentadinho lá na sombra trabalhando com o tablet. E o equipamento faz toda a aragem, plantio. Em alguns casos, ele chegou a fazer isso direto, ou seja, venha colhendo, né? Como se aqui, ó, tá o milho aqui, tivesse colhido esse pedaço e já vem esse outro trator atrás já plantando de volta, né? Fábrica gourmet, olha assim, ó, que bonito. A habilidade demonstrada pelo protótipo rapidamente leva às questões com relação ao risco de empregos, já que bastaria ter uma máquina para reproduzir pratos requintados. Questionado sobre o assunto, o chefe disse acreditar que a cozinha autônoma, na verdade, gera novos empregos e permite que os profissionais da culinária possam criar suas próprias marcas. Tá? Ou seja, ele cria as receitas e ele tem os braços mecânicos. Porque qual é o maior problema? É a criação das receitas. Repetir a receita, depois de uma vez, se for estipulado os passos adequadamente, é o mais tranquilo de tudo. Olha aqui, ó. Os casos das fintechs, ou seja, o uso de direito e da tecnologia. Tá? Então, ó,
como é que foi isso aí? Terceirizou integralmente as atividades de back-office de um dos maiores escritórios do Brasil. Né? Então, 30 mil, 350 mil processos, reutilização de mais de 130 mil diligências, captura de aproximadamente 15 mil publicações, cadastramento de 14.500 novas ações mensais. Redução de 35% de custo operacional, aumento de 27,5% na produtividade. Por quê? Se ainda precisa ter o advogado por trás para assinar. Mas ele já recebe tudo preparado. Ele revisa e autoriza. Né? Se tiver um pouquinho de vontade. Né? Não tem uns que fecha o olho e manda para... mas gerou errado. Não tem problema, a gente corrige depois. Né? Então, olha só o que tem esse caso. Né? E quem estará no jogo no futuro? Com certeza, as pessoas que fazem as tarefas essenciais no processo decisório. Tudo que é tarefa repetitiva, que alguém já tomou a decisão, ele vai se autogerenciar. Né? Então, no levantamento feito pelo Oliveira, com algumas profissões que despontarão no futuro, se sugere que novas profissões irão surgir, sendo que muitas delas serão combinação de atividades de mais de uma área de conhecimento, o que também reconfigura algumas oportunidades de redesenho não só nas profissões, mas também em modelos educacionais. Né? Então, já estão trabalhando aí pós-graduações e cursos de graduação, como já tem o curso técnico para informática, é bem possível que logo vá ser técnico para IA. Né? Mas aí não vai fazer a parte de front-end? Não. Vai focar só em programação. A linguagem mais utilizada hoje no momento está em Python, tá? Por isso que é usado no nosso curso. Né? E ano que vem é capaz de surgir um outro dialeto aí mais revolucionário. Né? Então, o que acontece? Empregabilidade. Tá? E trabalhabilidade. Esse aqui é o modelo tradicional, onde você tinha aquela carteira aqui, eu tenho uma aqui guardadinha, bonitinha. Mas, agora você tem novos modelos, você acaba sendo autônomo. Né? E olha aqui, na fábrica, os robôs fazendo tudo por você. Só que você precisa ter alguém para interpretar os dados e tomar a decisão. Né? E aqui na nova economia, o que acontece? As pessoas ligadas em rede. Né? A aula de agora, se fosse há 4 anos atrás, ela teria que ter sido presencialmente, vocês e eu lá no Instituto. Agora eu posso gravar essa aula com a participação de vocês, para perguntar se tem dúvidas, etc. e tal, que é o modelo dessa pergunta. Mas ela já vai estar preparada para que na próxima semana todo o pessoal consiga assistir. Né? Então, além do aprendizagem e atualização, que são obrigatoriamente e forçosamente você precisa ter, né? Você tem que trabalhar dentro de uma longa vida todo o modelo de aprendizagem por toda a vida. Tá vendo aqui o gurizinho? Começou a estudar, vai, passa por diferentes fases, mas daqui o idoso também continua estudando. Então é muito comum hoje você pegar profissionais mais antigos e trazer para fazer processos de atualização com as tecnologias mais novas. Então, alguns exemplos de eventos que trabalham com isso, né? Então, o lançamento do guia de profissões de TI da Bantec, da Brascom, a Unisys, né, palestra Big Data 360, Caso de Desafio e Futuro, da FIA Business School e também da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, né, o Encontro Nacional da
ABET, Trabalho, Crise e Desigualdades. Algumas referências aqui para vocês. E eu vou encerrar a gravação e fico aqui na sala para ouvir dúvidas de vocês. E quem estiver assistindo o vídeo depois pode mandar por e-mail ou pelo meu WhatsApp, que foi divulgado já no início da disciplina. Um grande abraço e até lá!